Eu perguntei mais que todos os dias. Então, o que aconteceu? A gente não vai conseguir abrir o e-social, porque a tabela virou hoje. A tabela saiu hoje. Então, como o e-social, esse negócio de e-social ainda vai dar pano para manga, tá? Tá muito, 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 muito complicado. Então, lá, eu não vou me ater às questões da folha, porque essa aula, eu ensinando como que faz a folha, como que você calcula, tudo já tem lá na plataforma, que é da outra turma. Então, eu acho que a gente pode abordar outros assuntos, a gente pode falar de outras coisas. E também não adianta eu ficar falando aqui 1, 2 horas na cabeça de vocês, quando vocês tiverem que fazer folha de pagamento, vocês não vão lembrar mais nada. Então, lá já tem, acho que a gente pode tratar de outras particularidades que eu não falei lá, e eu vou mostrar para vocês o manual do e-social também. Tem algumas coisas aqui que vão estar desatualizadas há poucos dias, né? Daqui a alguns dias, assim, quando eu entrar a plataforma. Só que eu não tenho como fazer um novo com vocês, porque não está disponível ainda, que vai ser da folha de janeiro. O que eu proponho? Se eu verificar lá na hora que entrar, que tiver alguma coisa, eu faço um vídeo, faço um tutorial. No escritório, a gente costuma fazer esses tutoriais em vídeo, aí eu coloco na plataforma para vocês. Aquilo que tiver lá da minha equipe, eu também coloco. Também coloco lá e deixo disponível, e a gente já sabe, né? A hora que você só vai dar dúvida na hora que vocês forem fazer. O mão na massa é que gera todas as dúvidas. Aí a gente bate uma bola lá no grupo, vocês perguntam e tal. E eu chamo os universitários, porque o DP, eu tenho lá, o meu pessoal tem um especialista no DP. Ele até tirou dúvida, né, Cláudia? Eu passei a Cláudia para ele. Vivi, eu fiquei apaixonada por ele. Que pessoa sensacional. Sensacional. Ele é ótimo. Adorei, adorei. Me ajudou muito. Dúvida de DP, eu não tiro, gente. É com ele. Aí eu tenho 2. Graças a Deus, eu encontrei 2 que eles são maravilhosos, maravilhosos. É o Leonardo é o supervisor da minha equipe, e ele é apaixonado por DP, então eu falo, veio para me complementar mesmo, porque... Foi o Leonardo que me atendeu, e ele, nossa, ele é um fofo, um fofo. Todos os 2 são. O outro é o analista do DP, que é o Eduardo. Mas aí, se vocês tiverem umas dúvidas cabeludas, eu passo para eles, porque eles é que vivem o dia a dia, né? Do e-social aí. Então, eu gosto mais do fiscal. Não tem como negar o fiscal. Então, aqui, ó, algumas considerações que eu vou dar para vocês da folha de pagamento do MEI, algumas coisas vocês precisam se atentar, porque leva até o desenquadramento do MEI, né? Dependendo de como sai a folha. Então, o que todo mundo já sabe aqui, só pode contratar um empregado. O MEI caminhoneiro só mudou o faturamento, tá? Quantidade de empregado continua a mesma. Essa questão de 2 empregados, quando mudou o negócio do MEI caminhoneiro, todo mundo ficou doido, achando que ia poder contratar mais empregados, mas não pode contratar. Outra coisa também que a gente vê muito é o seguinte, é a pessoa que é contratada como MEI mesmo, CNPJ, só que ela tem status de funcionário. Eu recebo muitas perguntas assim, aí a pessoa se afastou, eu recebi uma pergunta na semana passada, a pessoa se afastou e o empregador dela falou que era para ela pagar aquele dia que ela se afastou, que ela é cuidadora de idosos. Aí ela pegou Covid e ficou afastada. Aí, além de não receber, quem contratou ela não é nem empregador, é o contratante. Quem contratou ela falou que ela tinha que pagar uma diária. E ela ficou muito brava comigo, porque qual foi a minha resposta? O seu contratante está certo. Por quê? Se eu te contrato, vamos supor, tira a questão de serviço. É por isso que eu estou falando com vocês, serviço é muito complexo nesse Brasil. Tira a questão de serviço. Por exemplo, se você fosse uma empresa
que fizesse bolo. Eu tenho a minha festa aqui. Eu contratei a sua empresa para fazer um bolo para mim e me entregar no dia tal. Você pegou Covid e não vai poder fazer o bolo para mim, mas eu já te paguei. Você não vai ter que contratar outra pessoa para fazer esse bolo para me entregar? Porque senão eu posso te processar, eu vou querer meu bolo, eu te paguei. Ou você me devolve o meu dinheiro para eu comprar com outra pessoa, ou você contrata uma pessoa para fazer esse bolo para mim. Eu falei, é a mesma coisa você com o seu contratante. Entenda que ele não é seu empregador, ele é o seu contratante. Você é uma empresa. Empresa, quando não tem mão de obra, quando você mesmo não pode ir, você tem que mandar outra pessoa para te substituir. Então, essa questão, só um parênteses que eu estou abrindo aqui, porque muitas pessoas confundem isso. E agora está, né, uma loucura isso daí, ninguém mais quer contratar empregado, todo mundo quer contratar MEI. Só que na hora não deixa clara, não deixa ali por escrito as regras claras, não deixa, não faz contrato. Aí ela me perguntando qual o valor que eu tenho que pagar para ele. Eu falei, mas eu não sei. Você tem que ver lá no seu contrato. Eu falei, você entenda de uma vez por todas, você não é funcionário. Agora, aqui nesse caso, a gente está falando, pode contratar um empregado. O MEI que contrata um empregado, mas eu não sei vocês, mas aqui eu vejo é muito difícil. Muito difícil o MEI contratar funcionário. Porque, infelizmente, a cabeça do MEI, ele já é tipo assim, eu não tenho que pagar nada. Tipo, ele vai querer contratar um funcionário para ele ter os altos encargos de um funcionário? Não, então já entra no meio, não quero pagar nada. E contratar funcionário, então, é difícil. Muito difícil. É raro aqui eu receber algum caso de MEI com funcionário registrado. Então, só pode ter um empregado. O empregado não pode receber mais de um salário mínimo nacional, estadual, se houver, ou piso da categoria sindical. Então, o que você precisa observar? Se tem um MEI, cliente seu, que vai contratar um funcionário, primeiro, aqui está bem na ordem contrária, tá, gente? Primeiro salário que você vai ter que verificar, o piso da categoria sindical do local. Então, aí você vê atividade, e comércio. Vai lá no sindicato. Deixa eu te interromper, por favor. Pode falar. Você está apresentando os slides? Porque para mim não está aparecendo. Não está, não? Não. Você está falando como se estivesse apresentando, para mim não está aparecendo, não. Gente, ainda bem que você avisou. Agora tá. Agora tá. Eu tô aqui, sempre. Eu tô aqui, abafando aqui, falando aqui. Então, olha só, na imagem aqui, até vou voltar um. Cadê? Vou voltar um negocinho. Tá, nesse aqui que eu tô, ó. O empregado, ele não pode receber mais que o mínimo, mas essa ordem aqui vocês começam pelo piso da categoria sindical. Tem sindicato? Tem piso da categoria daquele MEI de acordo com a atividade? Beleza, é esse piso que você vai adotar. Não tem? Agora está muito comum, né? Os sindicatos com aquela questão que desobrigou o pagamento. Então, tem várias categorias que não tem sindicato ativo. Aí você vai olhar o quê? No meu estado, tem um piso estadual vigente? Tem o piso estadual? Se tiver, vai usar o estadual. Na ausência da categoria sindical e do piso estadual, aí que você vai usar o salário mínimo federal, né? Nacional. Mas, assim, muito difícil você usar o salário mínimo nacional, que ainda não vi nenhum caso. Sempre tem ou o piso da categoria ou o estadual. Eu já vou responder o chat aqui, tá? As perguntas que vocês fizeram. Só concluir esse slide e eu respondo aqui. Ó, o empregado do MEI, ele pode receber horas extras, adicionais ou outros direitos referentes à sua atividade, mas tem uma pegadinha. Olha só, mas ele não pode receber
gratificação, gorjeta, percentuais e abonos e outras remunerações de caráter variável. Por quê? Se ele receber gratificação, gorjeta, percentuais, abonos, descaracteriza o piso. E o que acontece com isso? O MEI pode ser desenquadrado por causa disso, tá? Porque o funcionário do MEI recebeu uma gratificação. Então, tem que ter cuidado com o quê? Agora a gente está falando de E-Social. O E-Social, eu não sei se vocês já tiveram algum contato com o E-Social, já abriram, mas lá tem as rúbricas. A gente vai falar, eu vou mostrar para vocês, a nossa aula vai ser em cima do manual do E-Social. Porque eu não consegui, a gente não vai conseguir abrir o sistema específico do MEI. Aí lá tem as rúbricas, que a gente vai ver, né? Então, tem os códigos lá. Se você faz uma folha de pagamento do MEI e coloca uma rúbrica de gratificação, de gorjeta, de abono, a informação do E-Social já está linkada lá. Uma hora que houver esse cruzamento, a gente não sabe como que a Receita faz, né? Qual é o cronograma, o planejamento deles para esses cruzamentos, mas a gente sabe que de tempos em tempos eles fazem. Então, esse MEI vai ser desenquadrado desde a data em que ele colocou essa gratificação. Por exemplo, se ele colocou em janeiro agora, vai colocar isso na folha. E vai chegar em dezembro, está colocando, mas não aconteceu nada. Quando chega em dezembro, o que a Receita faz? Exclui ele retroativamente ao mês em que ele infringiu a regra, que ele descumpriu essa regra. Então, esse PDF também tem lá na plataforma, tá? Depois, para deixar lá essas opções. Então, antes de eu entrar nisso aqui, na exceção, eu vou responder o que vocês estão falando aqui. Ó. Vamos lá, a Maria perguntou, MEI precisa enviar DIRF? Então, o MEI que tem empregado, ele segue as regras lá da DIRF, né? A DIRF, ela tem duas opções. Você pode enviar todas as informações ou você pode enviar só da pessoa que ultrapassou o limite do imposto de renda. Então, assim, nesse caso aqui, a gente está falando de piso. E não pode ter gratificação, remuneração mais alta. Eu acho muito difícil um MEI que vai ultrapassar o limite para poder fazer disso. Aí só é obrigado se tiver o funcionário que realmente ultrapassou esse limite. Mas eu acho bem difícil se seguir essa regra aqui, ultrapassar para poder fazer DIRF. Mas eu posso até botar as regras da DIRF desse ano. Ainda não olhei lá, mas posso botar para vocês, né, especificado. Mas já de antemão já falo. Se o funcionário não ultrapassou, não tem obrigação. Aí a Virgínia está falando aqui, ó. Tem a situação que a empresa quer contratar MEI, mas tratar como empregado. Tem visto muito isso. Isso é de praxe, gente. Isso é o que a gente mais vê. Então, ó, tem exceção, tá? Para contratar mais de funcionário. Qual que é essa exceção? Quando há o afastamento legal do empregado do MEI. Por que a gente fala mais de um funcionário? Porque no registro terão 2 funcionários, só que um vai estar afastado. Um vai estar num desses afastamentos legais aqui, que é licença maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou licença não remunerada. Então, o que vai acontecer para não ter problema? E a gente sempre fala, né, de E-Social. Lá no E-Social, você vai comunicar o afastamento desse funcionário e vai poder registrar outro, que não vai dar problema nenhum. Agora, quando esse afastamento terminar, tem que ter muito cuidado com isso, né? Ficar sempre alimentando ali a data do afastamento, pedindo o atestado, pedindo o documento, ficar ligado nos prazos, para quê? Para sempre alimentar o afastamento lá no E-Social, para não gerar problema com outro funcionário que contratou. O que dá muito, assim, demora muito tempo, é essa aposentadoria por invalidez, né? Porque enquanto fica lá,
ele fica vinculado à empresa. Então, você tem que ficar sempre ali fazendo essa manutenção no afastamento. As obrigações do empregador MEI. Isso daqui é que eu já deixei aqui de propósito, mas isso vai mudar, tá? Com o E-Social, isso vai mudar. Quem aqui já fez empregador doméstico? Aquela DAI do empregador doméstico? Então, vai ser parecido com a DAI do empregador doméstico. Vai ser igual, né? Vai ser igual. Só que o empregador doméstico tem as particularidades lá de empregado doméstico. E o MEI vai ter as particularidades dele. Por isso que eu até deixei essa tela aqui. Porque os valores não vão mudar. Só que vai vir numa guia única. Essa é a promessa. Que não tenha que fazer mais CFIP, não tem que fazer mais a declaração lá para gerar o fundo de garantia, que já venha tudo numa guia só, chamada DAI. Que aí já vai vir o FGTS, já vai vir a GPS, vai vir tudo junto ali. Essa é a promessa deles para essa folha de janeiro. Então, quais são as obrigações do empregador MEI? Prestar informações relativas ao seu empregado no E-Social. E isso é o quê? Admissão antes do prazo. A gente vai ver lá no manual, aí vocês vão ver detalhes. Então, não pode fazer admissão retroativa. A admissão tem que ser antecipada, tem que ter o atestado admissional. E agora o Simples, ele entrou, está habilitado para o SST, que é a questão da segurança do trabalho. Então, todas as informações de ASO, afastamento, CAT, tudo tem que ser enviado através de XML pela medicina do trabalho. Então, tem que se atentar a isso, porque lembra que eu falei as regras as regras do Simples Nacional são aplicáveis ao MEI. Então, lá no calendário, o MEI ele segue o calendário das empresas do Simples Nacional. Então, tem que ver essa questão aí, vai ter que enviar. Aí a pessoa tem que procurar uma medicina do trabalho que esteja apta a fazer essa informação. Aí tem que fazer o atestado admissional, tem que fazer a informação no E-Social antes dessa pessoa começar a trabalhar um dia antes. Se a admissão dele, por exemplo, hoje é dia 20, a admissão vai ser dia 21, então precisa fazer a informação, que é o que a gente chama de preliminar. Lá no E-Social tem essa opção de preliminar, aí você informa antes e depois você completa essa admissão com os outros dados, mas pelo menos a preliminar tem que ser feita no dia anterior à data de admissão. Então, o FGTS é o 8%, como a gente já sabe aí, creio que todos vocês já sabem a alíquota do FGTS. E antes o MEI tinha que fazer a CFIP, né? Aí fazia o FGTS por lá, e lá a CFIP nunca teve... O programa, ele nunca foi atualizado para atender o MEI, porque o MEI, ele paga uma contribuição previdenciária patronal de 3%. Mas lá, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entrar como compensação. Aí, fazia CFIP, como se a empresa não fosse optante pelo Simples. Aí, vinha aquele percentual de 20% patronal. Aí, você tinha que entrar com 17% de compensação para poder ficar só os 3% para pagar. Olha só que absurdo. Olha quantos anos o MEI foi lançado, gente. E até hoje a CFIP, né? A CFIP vai morrer e não atualizou isso. Então, tinha que fazer o método de compensação. Mas agora, esses valores vão vir numa guia só. Quando eu tiver uma guia, o exemplo de uma guia, eu vou colocar lá no grupo para vocês. Tá? Assim que for liberado, eu coloco a guia lá no grupo e coloco a observação do que tem, o que é cada valor, o que é cada verba da guia. O que você precisa ter em mãos para você fazer o cálculo da folha de pagamento de um funcionário do MEI? Você precisa ter a tabela do INSS, inclusive, que saiu hoje, que ela muda todo ano. Quando muda o salário mínimo,
muda a tabela do INSS e muda a tabela do salário família. E eu aconselho também ter a tabela de incidência. Por quê? Como eu falei lá, vão ter verbas que vai incidir imposto de renda, que vai incidir FGTS, que vai incidir INSS e outras não. Então, você precisa ter... A tabela do imposto de renda não mudou, não, né? Continua a mesma. Não, Tá. A tabela do imposto de renda, aí ela não segue isso daí. É outra coisa também, né, Cláudia? Que tá uma confusão, né? Para atualizar, né? Que era para ter atualizado e acabou que não fizeram. Então, a tabela do imposto de renda, ela não segue o salário mínimo. Ela depende de uma legislação para poder alterar. Agora, a tabela do INSS do salário família, ela segue o salário mínimo. Todas as vezes que o salário mínimo é alterado, a tabela é alterada. Teve um ano, não sei se vocês lembram, que teve um salário mínimo em janeiro, o salário mínimo mudou em janeiro, depois corrigiram, aumentaram um pouquinho em fevereiro. Naquele ano, teve 2 tabelas do INSS, então isso você corre o risco de fazer o cálculo errado. Com o E-Social, eu acho que isso fica mais fora de cogitação, porque o E-Social já vai trazer isso, então ele já é atualizado, já está lá, você faz o fechamento da folha. Eu acho que isso não vai acontecer, vai facilitar, nessa parte aí vai facilitar, tá? Agora eu vou passar lá para o manual do E-Social para a gente falar um pouco sobre ele, sobre o E-Social. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu tenho um, mas eu não sei se encaixa agora. Posso fazer e aí, se for pertinente, responde agora, se não for, você responde depois? Quando a gente vai fazer escrituração por MEI, como autônomos, a gente tem que fazer nossa RPA, né? Para lançar na contabilidade do MEI. A gente tem que fazer folha de pagamento? Essa é a nossa RPA. Entra na folha de pagamento do MEI? Você vai falar a respeito disso para a gente? Entra também. Porque se ele está contratando um autônomo, por isso é que é bom. Eu gosto de, por exemplo, ter uma empresa e receber pela pessoa jurídica, que aí eu emito nota e tal, para, né, não gerar isso, porque aí você vai ter a retenção do INSS em cima desse valor. Então, se você já paga INSS de uma outra forma, muitas pessoas não gostam de ter essa retenção, né? Mas você precisa fazer o RPA e precisa lançar no E-Social. Autônomo, você vai fazer pelo E-Social. Foi até esse seu caso. A pergunta da Virgínia é: um MEI contratar por RPA? Não, mas no caso, ele está contratando um serviço autônomo, né? De contador, né? A dúvida é essa. Porque eu faço essa antigamente declaração de um MEI. E aí, como que eu lanço isso na contabilidade? Eu tenho que fazer uma RPA dele todo mês. Nossa, esse foi o meu grande problema. Esse foi o problema da Cláudia. Foi que... Posso falar sobre isso? Pode, claro. A gente pode falar depois. Bom, pode falar agora. A minha dúvida foi, né, se um MEI poderia contratar por RPA. E se puder, como que eu faço a retenção? Então, eu teria que fazer retenção no mínimo de 11% do INSS, que RPA é 11%. E aí o Leonardo me explicou tudo que teria que passar pelo E-Social, só que quando a gente entra no E-Social, a gente não consegue lançar a retenção de 11%, entra como contribuição individual 20%. Então, o sistema não consegue trabalhar com isso. Eu vou falar, eu dispensei um cliente porque eu não conseguiria fazer isso para ele. E aí eu não estava com tempo e não valia a pena eu investir nisso, né? Então, eu dispensei um cliente e orientei que ele não contratasse por RPA por enquanto, porque o sistema não estava ok para isso. Não, mas por que não tem? Eu entrei lá e... Não tem, porque ele considera que ele está fazendo aquela retenção
em cima de 20%, porque ele não é empresa. O MEI, ele não é como um Simples Nacional, por exemplo, que você faz a retenção, eles não consideram assim. Eles consideram você naquela 1007, não foi isso, Cláudia? Que deu lá, naquela contribuição maior de 20%. Exatamente, não tem outra. E eu fiz uma pergunta, né, pelo E-Social mesmo, eu entrei com uma pergunta, e eles responderam uma coisa nada a ver, assim, eles nem entenderam qual foi a minha dúvida, porque é uma coisa que realmente não acontece, do MEI querer contratar uma pessoa por RPA e fazer direito, né? Exatamente. Virgínia, eu te aconselho a emitir nota fiscal. Não quer ter problema? Vai ficar até mais barato para você, vai te gerar menos problemas, entendeu? Porque a gente entra nessa questão assim, ó, o autônomo, ele é considerado um prestador de serviço para o MEI. Então, se esse MEI tiver um funcionário, ele não vai poder ter um autônomo. Aí você pode complicar ele. Você pode complicar ele. Se você lançar um funcionário e um autônomo, esse MEI pode ter problema. Mesmo sendo o contador que faz a escrituração. E aí a minha dúvida, uma outra não dúvida tem é essa pressão. Você abre um CNPJ e você faz a escrituração do MEI. A escrituração do MEI só pode ser feita por um contador, né? E aí o CNPJ então tem que estar registrado no CRC, certo? 2 CRCs. Entendi. E o CRC é caro, né? Aí o CRC é caro também? Minas é caro também? Eu não sei quanto que tá o PJ. Quanto que tá? São Paulo, 546. Não, aqui 560, também. São Paulo. Mas a de PJ ou PF? Porque o PF aqui tá 562. Pessoa física. Não, aqui é o mesmo valor, né? É o mesmo valor aqui. Aqui no Rio é o mesmo valor, pessoa física e jurídica. A jurídica, e aqui a jurídica eu tenho divisão. Eu tenho como pessoa física, tenho como jurídica, mas eles só cobram pessoa física, não cobra jurídica. Aqui cobra os dois. Eu não pago 2, eu pago um só. Que beleza! E a sua empresa com contabilidade? Empresa de contabilidade. Eu não sei por que eles não fizeram essa cobrança. Já é o terceiro ano. Aqui, se não pagar trava, tem parcela. Não, é uma só. Tem que pagar de todos os sócios, se não pagar trava dos sócios, se não pagar da empresa trava, trava tudo. E assim, se for um sócio, é um valor. Se forem 2 sócios, é outro valor. 3 sócios, é outro valor. Eu acho que como eu sou empresária individual, talvez seja por isso. Ah, sim, pode ser. Tem isso mesmo. Empresário individual paga só da pessoa física. Porque o empresário individual tem a característica ali, né, de 100% ligado com o CPF. Pode ser, sim. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Sim. Eu fiz um checklist aqui, ó, tá? Aí qualquer coisa que mudar, eu vou avisar vocês e vou fazer um outro. Que eu até deixei aqui a CFIP, por quê? Eu não sei, gente, sinceramente. Eu só vou poder falar para vocês quando terminar janeiro, para ver se vai vingar mesmo a questão do fechamento da folha pelo E-Social ou não. Então, se não fizer, enquanto não tiver pelo E-Social, a CFIP está lá, linda, né? Tem que fazer por ela. Não tem jeito. FGTS, vencimento do dia 7, e o E-Social você tem que enviar até o dia 15. Por quê? Mesmo que você tiver que fazer a CFIP, você vai ter que fazer também a comunicação no E-Social. Vai comunicar o que no E-Social? Vai enviar até a folha, vai comunicar admissão, afastamento, férias, tudo lá dentro. CAT, se tiver acidente do trabalho, tiver demissão, a folha de pagamento tem que enviar. Agora, essa questão da guia ainda vai ser nova, vai ser a partir de janeiro. Então, hoje, qual é o cenário? Tem que enviar todas as informações, só que a guia ainda são geradas separadas. É gerada a guia do FGTS, a GPS, coloquei até aqui o DARF, né, de imposto de renda, se for o caso, né, em casos muito raros, tem aí o imposto de renda.
Então, está lá na plataforma também um checklist, porque DP tem muitas obrigações, né, acessórias. Aí você tem que ter uma listinha para não se perder. E as obrigações anuais, que é o 13º, férias, a DIRF, até o último dia útil de fevereiro. O envio do informe. Então, essa questão aqui é que a gente nunca viu isso, eu nunca vi. 30 anos de profissão, nunca vi cobrar multa pela falta de envio do informe. Mas existe essa previsão na lei, que o funcionário ele precisa receber o informe de rendimentos dele até o último dia útil de fevereiro. Se ele não receber, é passível de multa. Então, a gente tem que fazer a DIRF antes, a preparar tudo para que o informe de rendimento esteja na mão do funcionário até o último dia útil de fevereiro. A RAIS existia antes do E-Social, mas eu deixei aqui também propositalmente, porque nessa transição, se for um MEI muito antigo, você tem que fazer. Se não for, porque você sabia, eu já peguei casos aqui da pessoa ter funcionário e tá anos sem fazer nada, tá? Sem recolher FGTS, sem fazer CFIP, sem fazer nada, sem informação nenhuma. Eu já peguei caso assim. Então, pode ser, por que eu acho, nessa transição, eu acho bem legal vocês saberem o que era antes e o que é agora. Porque agora vocês vão poder pesquisar, vão poder ter acesso. Agora, o que era antes, vocês também precisam saber para quê? Para se aparecer alguém aí com um pepino e um problemão antigo, vocês vão ter que saber fazer da moda antiga, porque o E-Social vai ser só a partir de janeiro, tá? E antes, quando a gente tinha CFIP, ainda teve essa CFIP agora, do 13º até dia 31 de janeiro, tem que fazer a CFIP 13. Já vi muitas pessoas, muito mesmo, pagar multa porque não fez essa CFIP 13. Que aí tem muitas pessoas que só fazem a linha de dezembro, só fazem a 12 e esquece a 13. Então, esse checklist está lá para você em PDF. Colocou a tela aqui? Estou no manual. Estou no manual? Olha lá, ó. Módulo Web MEI, tá vendo? Esse aqui é o manual. O que eu oriento vocês? Sempre, muitas pessoas me perguntam assim, Viviane, é o que eu falo, nessa nossa aula aqui, curta e breve, você não vai conseguir aprender tudo de DP, né? E DP, ele é muito mais complexo do que a parte fiscal e contábil. Porque, realmente, a parte fiscal e contábil do MEI, ela é simplificada. Você faz com muito mais facilidade. Agora, quando chega no DP, Departamento Pessoal, não. As mesmas regras de uma empresa lucro real são as mesmas regras que você vai seguir no MEI. Então, não tem conversa. Você tem que ter toda uma estrutura, uma experiência, porque, geralmente, o DP, todo mundo sabe um pouco, já viu? Ah, calcula minhas férias. Ah, eu já calculei aqui. Ah, o meu pai fez para mim. Ah, o meu irmão fez para mim. Ah, meu tio fez esse cálculo para mim. Então, todo mundo tem um quê de uma formação no DP para querer se enfiar aí, se meter no serviço dos outros, né? Olha só, vou mostrar uma coisa interessante. Aí, a informação confiável que vocês têm é o manual. O manual vai estar em PDF lá, o mais recente, só que ele não está atualizado. É o mais recente, vai estar atualizado até setembro. Mas não tem outro ainda disponível. Eu acredito que quando eles abrirem a plataforma, eles vão lançar um outro novo agora em janeiro. Aí eu coloco lá também. Então, a fonte mais confiável para você estudar o E-Social é o manual. São 70 páginas. Imprime isso, vocês que gostam de papel como eu, marca. Se for fazer folha de pagamento, se for trabalhar com E-Social, leia o manual todo. As pessoas me perguntam assim, qual curso você me indica? Sabe o que a pessoa vai fazer com você no curso? Ela vai te dar o curso com base no manual. Você pode fazer um curso? Sim, para trocar ideia, igual a gente está trocando aqui, para tirar dúvida.
mas você precisa ter o seu próprio conhecimento embasado no material, embasado no manual que é a regra do jogo. Você não pode entrar num curso e só depender daquilo que a pessoa fala. Vocês já viram aqui que eu tenho o hábito de sempre embasar o que eu falo na legislação, porque eu gosto disso. Não vem me falar uma coisa, ó, mas onde está? Eu quero ver a lei. Me fala o amparo legal? Eu sempre tive isso, desde que eu comecei na contabilidade. Quero um amparo legal. Onde está o amparo legal dessa aula que eu estou dando para vocês? No manual. Está aqui o amparo legal, tá? Então, sempre tem que ter um amparo. Você sempre, se a pessoa te fala alguma coisa, num curso que você vai fazer, num vídeo que você vê, vai lá. De onde essa pessoa tirou? Geralmente, a pessoa coloca a fonte. De onde que ela tirou aquelas informações? Vai lá e vê se está atualizado. Vai lá e vê se é aquilo mesmo. Confere, porque isso evita muitos problemas na sua vida aí. Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ir mostrando para vocês. E tem a introdução. Ó, uma coisa que vocês têm que se atentar. No e-social, isso daqui dá muito problema. Eu vou passar só as partes principais, porque não vou ficar lendo página por página do manual, coisa que vocês já têm lá. Depois vocês estudam com mais atenção e eu com mais detalhes, e eu vou passar só os pontos que vocês têm que ter atenção se estiver funcionário. O que dá muito problema? Erro cadastral. Então, sempre quando você for... Porque são várias plataformas interligadas. Então, sempre que você for admitir um funcionário, verifique, faça essa consulta aqui, ó, da qualificação cadastral, porque o CPF da pessoa tem que bater com o PIS, que tem que bater lá com o NIS, que tem que estar tudo integrado. Então, às vezes, a pessoa casa, troca o nome, isso é muito comum, não muda no CPF, não muda os documentos. O que vai acontecer se esse empregador te entregou o documento em cima da hora? Você não vai conseguir fazer a preliminar dessa pessoa. Vamos supor assim, ó, o cara chegou para você e falou, eu tem muito isso aqui, da CSN, por exemplo. Para a pessoa entrar na CSN, a pessoa tem que estar registrada, tem que ter o documento, tudo certinho. Aí o cara falou assim, ó, amanhã esse funcionário tem que estar comigo lá na CSN. Faz o registro dele hoje, tem que estar com esse registro. Aí te entrega, tipo assim, 6 horas da tarde, você não consegue mais falar com o cara. Aí você vai lá, você tem que fazer preliminar, porque a data de admissão é amanhã. Aí tá o nome divergente, nome de mãe acontece muito isso. Você não vai conseguir fazer a preliminar dessa pessoa. Não vai conseguir. Aí é problema certo para você, porque aí vai atrasar o cara, vai atrasar o serviço do cara, e você vai pegar essa batata quente para você. Eu sempre falo com o pessoal do escritório, é o jogo do passa-bola. Você nunca pode ficar com a bola na sua mão. Você nunca pode ficar com essa responsabilidade. Por quê? Uma urgência, às vezes, do cliente, uma desorganização do cliente. O meu marido trabalha comigo, ele sempre fala isso. Será que a pessoa só ficou sabendo disso agora, hoje, o cara começar amanhã? Não ficou. Mas ele quer jogar na tua mão para quê? Para você eximir da responsabilidade. Então, acostume os clientes a se organizar. Isso é possível, a gente conseguiu. Então, a gente fala assim, ó, 5 dias antes da admissão. Para quê? Para dar tempo do cara fazer o exame. O exame admissional tem que ser feito antes. E tem uma questão no exame, por exemplo, se der inapto, por exemplo, se for motorista, se tem nessa questão aí do MEI caminhoneiro, por exemplo, se o cara quer contratar um motorista tem que fazer o toxicológico. Eu já tive um problemão aqui de um cliente com isso. Porque no toxicológico, esse exame de caminhoneiro, quando a pessoa tem atividade remunerada, o ASO não pode dar inapto. O ASO dá apto, aí depois chega o toxicológico, a pessoa tem problema com droga, com algum vício, que detecta lá no toxicológico,
Sabe o que acontece? A pessoa tem que ser encaminhada para o INSS. Ela fica em auxílio-doença. Olha só o transtorno que gera isso. Então, a gente vai tomando essas medidas. A gente não aceita admissão acima da hora. E vocês também não devem aceitar, é mal furado. Aí você transforma a desorganização da pessoa, a falta de planejamento da pessoa, para um problema para você. Então, sempre consulta. Ela está até falando aqui, ó, as alterações cadastrais nas bases do CPF e NIS serão reconhecidas pelo E-Social em até 7 dias após o ajuste. Olha essa questão. Então, isso já tem que ter muito na sua mente. Aqui, né, vocês lidam também com outro tipo de empresa, isso é que tem que ter cuidado também. Por quê? Se contratar autônomo, uma associação ou uma empresa do Simples que for contratar autônomo vai seguir a mesma regra do funcionário, tá? Tem que colocar a entrada dele lá, tem que informar antes, tudo bonitinho. Então, ó, essa daqui é a qualificação cadastral, para você ver se está tudo certinho. Aqui o fluxograma, vou passar essa aqui, vamos para outra mais importante aqui. Aí, ele tem, tá vendo? Tá tudo no manual. Então, o manual vai ser uma cola para vocês. Quando vocês forem fazer, quando eu comecei na contabilidade, eu tinha uma pasta chamada modelo, né? Aí, agora, a gente chama essa pasta de acervo técnico. Eu já até falei isso com vocês. Agora, a pasta é digital, né? Antigamente, era pasta de papel mesmo. O que eu fazia? Tudo que eu ia fazer, tudo que eu fazia pela primeira vez, eu tirava uma cópia, escrevia assim, modelo, e eu deixava ali guardado comigo para as próximas vezes que eu fosse fazer. Porque, é claro, que quando vocês forem fazer, vocês não vão lembrar mais do que eu falei, né? Vai lembrar os detalhes, os pontos que eu estou frisando. Mas como que faz você, no início, nas primeiras vezes, vocês vão ter que estar com o manual na mão, para poder ver passo a passo aqui. Então, ó, aqui, você vai... Ele já passou direto para ele, que era a parte da admissão. Onde que tá? Aqui já está mais perto. Deixa eu só botar na parte aqui onde você faz o acesso. Isso aqui que eu quero, ó. O acesso, você pode fazer de duas maneiras. Pelo código de acesso, que você gera aqui, ó. Você gera aqui o código de acesso. Aí, nesse código de acesso, vai pedir lá o imposto de renda da pessoa, se tiver título de eleitor. Acho que aqui é título de eleitor. Ou, então, pelo certificado digital. O que eu oriento? Se a pessoa vai registrar o funcionário, manda ela fazer o certificado digital. Muito melhor, muito mais rápido, muito menos problema, acesso amplo e restrito, tanto à plataforma do E-Social quanto à plataforma lá do ECAC, você vai ter um acesso amplo e restrito. Então, a pessoa já vai contratar, já coloca certificado digital e manda ela fazer o acesso. Manda ela fazer o certificado digital para você ter o acesso. Então, aqui ele está falando o acesso com código. Eu já tive muito problema com isso, fazer código de acesso e depois não funcionar direito. Aí ele está falando como recuperar. Agora vamos lá para a admissão. Vou mostrar para vocês. Certificado digital. Aqui ele fala também que você pode acessar por procuração. Assim, mas tem hora que não dá certo, gente. Pode até fazer uma procuração do CNPJ, mas tem hora que você tem problema. Então, eu oriento a fazer um certificado digital do próprio CNPJ mesmo. Então, ó, na hora que você entra lá,
você coloca os dados do empregador, tá vendo? Você vai lá, empregador, dados do empregador, aí você vai cadastrar os dados do CNPJ. Você vai colocar lá todos os dados do CNPJ. Ó, aqui vai estar na tela, ó, CNPJ, o nome, classificação tributária, já está lá, MEI, situação normal, a opção de registro de ponto, não vai utilizar, né? Não sei, de repente o MEI tem, aí vocês colocam aqui, se ele vai adotar algum registro de ponto, mas como tem um funcionário, não é obrigado a ter o registro de ponto, então não precisa, pode colocar que não utiliza. Então, olha só, isso aqui que eu quero frisar com vocês, olha que importante isso aqui. O contato é o próprio MEI, quer dizer, a todo momento incentivando a própria pessoa a fazer. O contato é o próprio MEI, então quer dizer, você, MEI, você mesmo pode fazer sua folha, tá? Não precisa de intermediário, não. Pode você fazer, não precisa de contador. Como que eles fazem? Lá no portal tem isso, eu expresso em várias, não sei quem já viu aquelas perguntas e respostas lá, mas em vários locais tem. Que não, você não precisa de contador, você não precisa de contador, você não precisa de contador, frisando que não precisa. Então, sempre, vamos abrir um parênteses aqui, esse negócio de contador, que eu lembrei. Frisa sempre que você está fazendo uma assessoria, que você está fazendo uma consultoria, porque muitas das vezes a pessoa tem uma visão errada do que é o contador, né? Que aí você fala, tem gente que corre, tem pavor de contador, porque acha que vai só... Então, frisa sempre isso, que é muito mais, você é um parceiro estratégico, uma parceira estratégica dessa empresa. Então, olha lá, se você quiser consultar os dados, tem na mesma tela. Alterar também, você pode alterar. Aí, ele está falando aqui de alterar. Agora, vamos lá para a parte de admissão. Olha aqui, ó. Nessa parte aí, você vai estar assim mesmo na tela. Essa daqui é a tela do e-social. Olha, para você admitir ou cadastrar, tá vendo? O funcionário ou autônomo. Aí você coloca o CPF, a data de nascimento, os dados, e a data de admissão, a categoria do empregado, tudo lá. Depois ele vai para cá, ó, já vai ficar constando dentro do sistema. E depois, acho que isso aqui vai estar para cima, que é a gestão do funcionário. Ó, aí tem toda ali uma regra. Se vocês quiserem também, eu posso... Acho que já tem lá na plataforma. Já tem lá na plataforma uma apostila que a gente usa aqui, onde tem a ficha que a gente manda com os dados, porque quando vai ter funcionário, sempre a pessoa pergunta assim, qual documento eu tenho que enviar? Qual documento que precisa? Então, lá já tem uma ficha. Se não tiver, depois vocês podem me cobrar no grupo, que eu coloco essa ficha modelo para vocês saberem quais são os documentos que você pede para um funcionário quando vai registrar. Aí, os dados pessoais da admissão, e depois vai ter o tipo de contrato, o salário, olha lá, o salário base, lembra que a gente falou qual que é o salário que tem que ser, data de admissão, se é contrato por prazo determinado, você tem que botar a data do término, o regime da jornada desse funcionário, se é mensal, trabalhador urbano, né? E aqui, se o CNPJ do sindicato, da classe, se ele tiver. Descrição dos cargos, CBO e a descrição correta, isso tudo aqui tem que ser muito minucioso, tá? Tem que estudar muito bem cada detalhe desse daqui e sempre pegando a informação com o empregador. Aqui é a parte do afastamento. Depois da admissão, tem lá no menu
o que a gente chama de gestão dos empregados. Lá no menu tem a parte de cadastro e tem a parte de gestão dos empregados. O que é gestão dos empregados? Na gestão dos empregados, você vai lançar os afastamentos, você vai lançar férias, vai fazer tudo isso, ó. A jornada, o desligamento, aí fica tudo na gestão dos funcionários. Aí tudo aquilo, tudo, ó, pensa o seguinte, o E-Social, ele é um registro e tudo que você for alterar, tudo. Se houver uma mínima alteração, jornada, salário, função, qualquer coisa que você vá alterar, você tem que ir lá no E-Social e alterar. Então, se você escolher fazer esse serviço por mês sem um sistema, a sua rotina vai ser bem árdua. Bem árdua. Por isso que quando eu falo assim, se você for para fazer o departamento pessoal, eu não aconselho fazer sem sistema. Porque o sistema, ele ajuda muito a dar os alertas para você não esquecer. É igual o sistema nosso aqui. Qualquer coisa que a gente faça, fez uma alteração, fez isso, fez aquilo. Ele já fala assim, ó, confirma o envio do evento para o E-Social. Aí, quer dizer, você já sabe, já é automático, ele já faz automático. Então, tudo aquilo que você fica muito manual, o risco de erro é muito maior. Então, quando vocês forem contratar, né, se tiver algum caso de microfuncionário, mais uma vez eu falo, leia o manual inteiro. Lê o manual inteiro. Olha o que eu falei aqui, ó. Aí aqui o empregador, onde lá no menu você cadastra os dados do CNPJ MEI, aqui os dados do empregado, admitir ou cadastrar. Você vai colocar os dados iniciais dele lá da admissão do cadastro. No gestão de empregados, vai colocar as outras coisas, afastamento, férias, jornada, esses negócios todos aí, do dia a dia do funcionário. E essa outra parte aqui é a parte da folha de pagamento. Mas só que a parte da folha de pagamento não está habilitada, gente. A parte da folha de pagamento não está abrindo ainda, porque é o que eu falei, é em janeiro. É agora a competência em janeiro. Por isso que não está habilitado lá. Mas aí, essa parte da movimentação da folha, do que vai fazer lá dentro, eu vou mandar meu pessoal aqui gravar um vídeo para vocês, tutorial, e vou deixar lá na plataforma. Se você precisar fazer, vou falar para eles fazerem um fechamento de folha e gravar o tutorial lá. Aí vocês vão poder ter acesso. Maria está falando, eu perdi a informação do que é enviado ao E-Social. Como assim, Maria? Pode abrir o áudio. Eu não entendi sua pergunta. Não, agora eu já entendi quais são as informações que vão para o... Porque lá no comecinho, quando você tinha uma listagem, era Cefip, INSS, aí DIF, né? Uma listinha das obrigações. Aí envia ao E-Social. Aí você explicou, até dia 20 tem que fazer a comunicação para o E-Social. Então, o que a gente comunica ao E-Social? Toda a movimentação, se entrou funcionários, se foi demitidos, então, enfim. Uma coisa que eu vou botar lá também, que antes não era obrigado, mas agora já é o prazo da tabela de eventos. Acho que isso tem na apostila. Depois eu vou confirmar. Se não tiver lá na plataforma, eu vou colocar. Tem uma tabela de eventos do E-Social. Como eu estou falando aqui, cada coisa tem um prazo. Por exemplo, a admissão é um dia antes. Você tem que informar. Uhum. Tá? Esse dia aqui é para os eventos da folha de pagamento. Uhum. Folha de pagamento. Você tem até o dia 15 para enviar. Mas a admissão, você tem que fazer a comunicação um dia antes da data de admissão,
Férias, 30 dias antes de férias, sempre foi assim, mas ninguém nunca fez, né? Aviso de férias 30 dias. Agora, com o E-Social tem que fazer. Você não pode colocar lá. A 15, você tem que estar enviando? Até. Mas agora, com essa questão aí da guia sair, né? Da guia sair junto, você tem que fazer antes. Dia 15 já está pronto, você tem que enviar a guia. Você tem que enviar a guia. Então, prometendo colocar tudo junto, né? Vamos ver o vencimento que vai sair. Mas eu vou colocar a tabela do envio desses eventos, né? Férias, aviso prévio de rescisão, a rescisão, cada um tem um prazo. Afastamento, isso tudo, cada um tem um prazo, então você tem que ficar atento na tabela. O que eu oriento? Vai registrar o funcionário do MEI, lê o manual inteiro. Lê o manual inteiro. E tenha a tabela de eventos colada assim, ó. Vocês têm, eu não sei como é que vocês funcionam, como é que vocês fazem, né, na rotina de vocês. Eu tinha muito isso. Eu sempre tive um quadro. Agora tem muito, né? Esses que a gente cola com aqueles negócios assim, ó, de planejamento. Aí você compra um quadro daquele e cola a tabela de evento assim, onde seus olhos possam estar sempre vendo, para você não esquecer nenhum detalhe. É muito detalhe, Maria. É muito detalhe. DP é muito detalhe, nossa. Muito detalhe. E um detalhe desse que você esquece é a multa aí gigantesca, né? É verdade. Que não tem como você repassar para o cliente, porque é coisa técnica que ele está te pagando para fazer, então, se acontecer, você tem que arcar. Então, por isso que tem que ficar muito atento. E eu, assim, oriento, se for pegar funcionário do MEI, não alivia, porque a gente até entende, o valor é menor do serviço, a parte fiscal, o MEI é mais simplificado, mas no DP pensa sempre que você vai ter que, pelo menos, contratar um sistema para a sua segurança, contratar um sistema e o serviço vai ser muito mais extenso. Então, assim, o valor pode ser menor um pouco, ali na faixa, né, de uns 70% menor do que você cobraria de um simples, dando desconto por causa da parte fiscal. Mas a parte do departamento pessoal é a mesma coisa. Dá o mesmo trabalho. E como que você cobra isso? Oi? E como que você cobra isso? Porque eu vi pessoas cobrando assim, o honorário normal e R$27 por funcionário. No meio, como que você faria isso? Porque aí era... Esse trabalheiro cobra. Hã? Oi? Porque no meio, os R$27 não cobre essa trabalheira não, toda. De jeito nenhum. Aí como que você cobraria com o meio? Não, eu cobraria um honorário, tipo, se a gente tem um honorário aqui de meio salário mínimo para a empresa do Simples, com um funcionário, você dá um desconto de 20% a 30% só nesse valor. Cobra R$300 para lá. Acho que o mínimo que você pode cobrar de um meio funcionário é R$300. É porque dá bastante trabalho, né? Eu acho até, é daí para cima, assim, mínimo do mínimo, se você quiser muito fazer. Porque esses R$300, principalmente se for o primeiro, se você for ter só um e só for contratar o sistema para ter esse funcionário. Porque você vai pagar uma licença de um sistema aí quanto? R$200, se for só do DP? Os R$300 que você vai ganhar desse cliente, você vai pagar de licença do software que você vai ter que contratar. Então, não vai valer a pena. E o DP vai te limitar o número de clientes. Fiscal, você ainda pode pegar mais. Porque aí no DP, daqui a pouco, você vai ter que ter uma outra pessoa para te ajudar. Senão, você não dá conta. Não dá conta das suas coisas que você já tem, mais todos esses detalhes, né? Mas é uma coisa que vale a pena, se de repente, né?
o cliente também. Depende muito do cliente, se é uma pessoa organizada, que quer andar certinho, quer tudo certinho, vale a pena, que dá para você cobrar mais. É o que eu estou falando. Então, cobra o valor normal, de um honorário, aí, meio salário mínimo, no mínimo. Hoje está R$600, né? 606. Aí é onde eles desistem, entendeu? Porque aí tem que pagar muitos encargos e ainda tem que pagar o contador. Mas teve muito MEI naquela época do auxílio emergencial, muito MEI que me procurou e que aí a pessoa queria receber o auxílio emergencial. Não, eu queria suspender ou reduzir naquela época lá de pandemia. Aí que eu fui descobrir que tinha muito MEI que tinha funcionário e não tinha contador. Muitos. Mais alguma dúvida, gente? Aí eu vou deixar lá, ó. Essas são as principais partes. Olha só o que está aqui, ó, que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, dados de folha de pagamento. Funcionalidade ainda não disponível. Ainda não está disponível lá. Por isso que a gente não viu aqui. Daí fica aí. Depois a minha promessa de que eu vou botar atualizado lá para vocês. Pode tirar dúvida se não for isso também, tem, mas hoje é a nossa última aula, né? Quem vai sentir saudade? É. Ai. Nossa. Lá na comunidade, será que a gente está gravando? Ou pode perguntar mesmo gravando? Oi? Pode então perguntar mesmo gravando? Eu posso parar, então, a gravação. Não. É sobre isso? Você quer... Não, é aleatório, outra coisa. Tá, que aí eu vou parar para não ficar tão grande, tão extensa lá na hora de colocar na plataforma. Pode ser até que as aulas não estão lá, deve ter dado algum problema de espaço, depois eu vou lá ver. Então, eu vou parar, tá? Vou parar a gravação e aí eu tiro as dúvidas fora da gravação. Espera aí.